Olá, salve, salve! Segunda-feira e mais um Estação Cultura chegando ao vivo na tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, nós conversamos sobre o projeto Arte para Todos, que acontece nessa quinta no espaço Cuidado que Mancha. Também temos a música do grupo Só Creedence, que faz espetáculo para celebrar os 50 anos do álbum de estreia do Creedence Clearwater Revival. Ainda tem o lançamento do livro de contos Longe Daqui, aqui mesmo, do jornalista Flávio Ilha. Isso tudo daqui a pouquinho, porque agora a gente já começa falando sobre, dando uma retrospectiva, recebendo a Jane Schoninger, coordenadora de artes cênicas do Sesc RS, para a gente conversar sobre como foi a 13ª edição do Festival Palco Giratório Sesc Porto Alegre, que encerrou nesse último final de semana. Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura mais uma vez, Jane. Obrigada, é um prazer estar aqui para poder trocar um pouquinho e falar sobre o que aconteceu nesse mês intenso aí que a gente viveu de artes cênicas. Pois é, muitos espetáculos, muitas sessões e interessante a resposta super efetiva do público também, né, Jane? Foi um momento muito feliz, né? A programação, ela trouxe também um interesse muito próximo para a comunidade, para a classe artística, para um público distinto que não frequentemente está nos teatros, que a gente não vê com constância nos teatros, mas que abraçou as propostas apresentadas e lotaram os teatros, né? Nós tivemos mais de 100 sessões e sessões esgotadas, senão pessoas retornando sem ingresso, já não tinha mais lugares, ou então completamente cheias. Foi um evento que nos deixou, obviamente, muito satisfeitos, mas que nos faz pensar sobre essa demanda, né? Essa necessidade de ter uma continuidade, de ter espaços abertos, outros espaços, uma continuidade de ações a partir não só para os festivais, ter público só para os festivais, mas a gente trabalhar também nesse sentido de desenvolver tantas outras plateias para as artes cênicas durante os outros períodos. Os festivais têm essa proposta também, né? Ou servem como isso, de formadores de plateia, né? Tentando juntar naquele momento, trazer várias pessoas, trazer essa questão dessa troca para que as pessoas estejam na plateia ali, para que os espetáculos que estão sistematicamente acontecendo na cidade aqui tenham um público. Isso acontece aqui na cidade, essa produção sistemática acontece aqui na cidade, aqui no estado, mas o sucesso de um festival como esse do Júlio talvez seja por conta da curadoria. Os espetáculos a gente sabe que todos foram muito bons, mas a curadoria, esse recorte temático talvez tenha mobilizado mais o público também? Na verdade, a gente analisa muito sobre isso, né? O fato é que existe um público para festivais, né? De alguma forma, pela marca, por estarem todos num determinado período. Então, são análises que a gente vai fazendo de como podemos estender isso para um ano acontecer também recheado dessa forma de públicos nos lugares. Fato é que, claro, a partir de uma proposta de festival que tem uma curadoria, há aquela demanda, a identificação de públicos específicos para isso, né? Por exemplo, esse ano nós tratamos com questões muito sobre a periferia, sobre questões da mulher. Então, assim, são públicos que já têm aquele interesse, aquele diálogo para tratar, para conversar, querer ouvir. São análises, né? São identificações de como isso pode se estender. O que é importante que a gente vê a necessidade desse lugar de troca, de diálogo, de reflexão, que vem do público também, que não é só o público ligado às artes, mas um público geral, o próprio resultado das atividades formativas, né? Como é característica do festival, onde é desenvolvido, além de oficinas, obviamente, para classe, para interessados específicos, de temas específicos, mas aquela conversa informal, após espetáculos, ou algumas atividades que nós elencamos para serem desenvolvidas em comunidades, em escolas, onde o viés era o teatro, o viés era as artes cênicas, né? Mas se identifica, né, pela percepção, pelo acompanhamento, de um momento de conversa sobre a nossa realidade atual, sobre esses diversos aspectos. Jane, para a gente encerrar aqui essa fala sobre como foi a 13ª edição do Festival Palco Giratório, Palco Giratório, os grupos continuam
em circulação pelo país e alguns desses grupos que Porto Alegre teve a oportunidade de ver vão poder ser vistos no interior, né? Logo adiante nós temos a circulação por algumas cidades do estado, né? Exatamente. O festival, ele é um momento de festividade, mas tanto antes e, obviamente, agora com uma potência maior, alguns grupos retornam para o estado e outros grupos locais que fizeram parte da programação estendem algumas ações e atividades no interior do estado, atendendo em média umas 15 cidades até o final do ano. Vai ter muita coisa ainda circulando, reverberando dessa programação que teve por aí. Bom, então uma oportunidade mais do que necessária de se aproveitar nas cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul. A gente vai continuar falando sobre isso. Obrigado pela tua presença, Jane. Nós que agradecemos, obrigada pela parceria, pela TVE, pelo esse constante acompanhamento que é fundamental para mostrar e apresentar o que a gente tem de cultura acontecendo aqui no estado, que é de extrema importância. Obrigada. Certo, e passando aqui para o estado, a gente faz parte de uma grande cadeia produtiva, a gente é só uma ponta, ou pelo menos um desses elos. Bom, então a gente mostra agora algumas imagens do palco giratório e alguns números do que aconteceu durante essa 13ª edição do Festival Palco Giratório Sesc Porto Alegre. Agora nós conversamos sobre o lançamento do primeiro livro de contos do escritor, jornalista e editor Flávio William, Longe daqui. Aqui mesmo tem ilustrações do artista visual João Salazar e sessão de autógrafos na quarta-feira. Na terça-feira, às 8 da noite, no Baden Cafés Especiais. Terça-feira é conhecido como amanhã, é isso? Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. Mostrar aqui a capa do livro. Temáticas muito de uma percepção do entorno, né? Coisas que fáceis para um jornalista? Não, nem sempre, né, Flávio? Não, nem sempre não. A gente está acostumado a lidar com... Prazer estar aqui conversando contigo, Domice. A gente está acostumado a lidar com o cotidiano, né? Com personagens comuns do cotidiano, mas transformar isso em literatura não é uma coisa muito simples, não. É bastante complicado. Mas é um trabalho que está aí à disposição, foi um trabalho intenso de alguns meses, né, surgido a partir da oficina literária do João Gilberto Noll, em 2016, a última oficina completa que ele deu ali na aldeia, né, no Espaço Cultural Aldeia, aqui na Santana. E agora estou mostrando para o público como uma espécie de homenagem também ao Noll, que morreu há um ano atrás, não conseguiu ver o resultado desse livro pronto, né? Mas, enfim, estou mostrando como uma homenagem a ele também, que foi um autor importantíssimo no Rio Grande do Sul, nas letras de Porto Alegre, que, como sempre, não teve o reconhecimento merecido aqui da nossa província, né? Do nosso mercado. Bom, ele não viu o livro publicado, mas os textos ele teve acesso, né, durante esse processo de troca, como tu até fala em nota, de compartilhar, de troca que nunca se propôs a ensinar, mas algumas dicas, né, de como se escrever. Sim. Principalmente uma das dicas fundamentais para ti é ler também, né, que ele dava. Exatamente. Eu acho que a receita mais comum e mais eficiente para o ato de escrever é ler muito e escrever muito, sempre. Por isso que a literatura é uma atividade tão intensa, né? Porque não tem que estar nunca satisfeito com ela, a gente sempre tem que estar reescrevendo. O Jorge Luiz Borges tem uma frase lapidar sobre isso, né? Perguntaram certa vez para ele por que afinal de contas ele publicava, e ele dizia singelamente: eu publico para deixar de mudar os meus textos. Né? Porque na medida em que ele publica, ele não pode mais mexer nos textos. Para finalizar. É justamente isso, né? A gente está sempre reescrevendo, sempre refazendo os textos, porque eles aparentemente nunca estão prontos, né? Então, o que o Noll propunha era justamente isso, né? A gente lê muito nas oficinas, a gente lia bastante, tinha tarefas de casa para ler em casa, escrevia muito e lia os contos e trocava impressões sobre os vários autores que estavam ali. E essa é a receita que eu levei para o livro, né? E resolvi deixar os contos
com aquele trabalho, não um trabalho coletivo, mas um trabalho que envolveu a leitura de várias outras pessoas que participaram também da confecção do livro, a quem eu agradeço nessa nota inicial, assim, imensamente pela paciência de ouvir o que eu tinha a dizer naquele momento. Eu vou mostrar aqui as ilustrações, porque as ilustrações também têm um trabalho de narrativa muito interessante dentro da proposta do livro, né? O João Salazar acho que pegou muito o espírito do livro, assim, né? Que é um livro, não diria sombrio, mas é um livro que trata de cotidianos que não são muito alegres, digamos assim, na vida das pessoas. Tem situações que são situações difíceis, né? Situações que a gente se depara cotidianamente, né? E tem que lidar com elas de uma maneira ou de outra. E os meus personagens, às vezes, não são muito não tem suficientemente clareza do que está acontecendo com eles, porque a vida a gente nem sempre controla ela, né? Nem sempre controla o destino que nos é reservado, enfim. Então, essas pessoas não sabem muitas vezes lidar com as situações cotidianas e acabam sofrendo por isso, como a gente acaba sofrendo cotidianamente também em relação a determinadas situações difíceis que a gente enfrenta. Me parece que essa, mais ou menos, é uma linha que atravessa os teus contos, né? Se a gente for pensar em questões de estilo, quando está lá, os personagens são diversos, mas o que atravessa e talvez seja esse precisar chegar ao fim do conto para saber até o próprio personagem entender o que está acontecendo com ele. São situações limites, assim, né? O conto por ser conciso, e principalmente esses contos que são muito concisos em função do formato da oficina, né? Eles tinham que ser lidos numa aula de 2 horas e pouco durante a tarde, então eles não podiam ser contos longos, né? O conto tem que ser conciso, então a ação dramática, o conflito, ele tem que estar muito explícito nessa narrativa, né? E ele tem que ser um conflito muito forte para chamar a atenção do leitor. O autor não pode tergiversar com as situações. Então, são situações extremas, são situações bem sombrias mesmo da vida desses personagens e que tem muitas vezes uma solução que não é uma solução muito, digamos assim, feliz, ou muito agradável, muito legal de encarar. Mas, enfim, literatura é isso, né? A arte é isso. O lançamento desse livro de contos Longe Daqui, aqui mesmo, sessão de autógrafos com o Flávio Ilha, amanhã, 20 horas, no Baden Cafés Especiais, na Jerônimo de Ornelas, 431. Obrigado pela tua presença e parabéns pelo livro. Domício. Obrigado. Muito interessantes os contos. Eu vou terminar de ler, depois a gente volta a falar, certo? Obrigado, Domício. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais Estação Cultura ao vivo com a música da banda Soccer Dance e com a Raquel Grabowska, do grupo Cuidado que Mancha, que lança o projeto Arte para Todos. Daqui a pouquinho a gente fala com ela sobre isso e a gente já volta. Estação Cultura de volta para falar do lançamento do projeto Arte para Todos, que vai oferecer atividades gratuitas ao público infantil no espaço Cuidado que Mancha e tem abertura nessa quinta-feira com a apresentação do espetáculo Quem Não Dança, Balança a Criança. Conosco a Raquel Grabowska, que é diretora do espaço, também coordenadora e atriz do grupo Cuidado que Mancha. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Estação Cultura, Raquel. Obrigada pela oportunidade de sempre estar aqui com vocês. Bom, e a ideia desse projeto aí, que vai atender durante um ano o pessoal que pode chegar ali na casa Cuidado que Mancha? Como é que vai funcionar? Esse projeto a gente recebeu o fomento da Prefeitura, foi um projeto contemplado há 2 anos atrás, e daí nessa função toda da nossa atual situação da cultura, a gente acabou recebendo esse ano. Tivemos a felicidade de ser um dos poucos grupos que recebeu verba da cultura esse ano. Então, a gente vai fazer, a ideia é, uma vez por mês, a gente tem um espetáculo gratuito na praça para envolver toda a comunidade, todo mundo quiser chegar ali, assistir um espetáculo, fazer oficinas. A gente vai ter uma programação entre 3 e 6 da tarde, tem várias atividades para o pessoal aproveitar. E a gente, durante esse ano, a gente vai receber 4 entidades diferentes que podem inscrever
a sua instituição para levar até 30 crianças. É um trabalho continuado com essas mesmas 30 crianças nesse período. Então, a entidade se inscreve, o único compromisso é que ela leve as crianças, elas são responsáveis por levar as crianças até o espaço e lá a gente vai oferecer um turno de atividades. Então, são 4 instituições diferentes que nos acompanham durante todo o projeto e elas vêm uma vez por mês, cada instituição. Então, cada semana o espaço recebe uma instituição diferente e cada instituição vai uma vez por mês participar da gente, de toda a atividade artística da casa. Bom, informações para as inscrições dessas instituições já estão online. Como é que o pessoal encontra? Pode inscrever através do Facebook ou por e-mail para a gente, no contato@cuidado que mancha. E daí ali eu passo as instruções do que precisa. A gente era até o final dessa semana, mas em função da paralisação, da greve, a gente já está prorrogando até o final da semana que vem as inscrições, e daí a gente vai fazer uma curadoria, vai conversar com os lugares, vai visitar os lugares para ver quais são as 4 entidades que a gente vai conseguir atender. Bom, e aí, além desse trabalho que vocês vão fazer de maneira sistemática com esses grupos, o Casarão ele continua com as suas atividades, né? E dentro do projeto ele vai oferecer atividades sempre no entorno, na praça, dando essa possibilidade de atividades gratuitas, isso, gente? Sim, no dia a dia a gente funciona normal, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6h, um espaço onde qualquer pessoa pode chegar e fazer arte. Então, a gente atende as crianças, daí como um espaço particular, normal. Estamos começando com várias programações para as famílias também, para os pais. Então, o Cláudio Veiga, que é um integrante do espetáculo do Quem Não Dança, do grupo, ele vai fazer oficinas de cantando no chuveiro, que é para todo mundo que tem vontade de conhecer um pouco de técnica, que tem vontade de cantar. A gente tem oficinas de yoga, tem várias oficinas de desenho também para adultos, para aproximar também. A gente está sempre trabalhando com a criança e vê que os adultos muitas vezes se distanciaram enormemente da arte e isso ficou uma coisa muito para trás. Então, a ideia é que todo mundo possa fazer arte, de brincar, de participar disso, assim, de conseguir aproveitar o que a arte faz de tão bem para quem está fazendo. E uma forma de compartilhar, né, esse trabalho, essa pesquisa e essa experiência que o Cuidado que Mancha já tem. Há quantos anos tem o Cuidado que Mancha? 22 aninhos. 22 aninhos, muitos prêmios e uma grande pesquisa, né? O espaço é isso, é decorrência de toda a pesquisa artística do grupo, né? E a gente está criando uma linguagem de um espaço de arte. Eu lembro de várias pessoas, assim, estão na idade escolar, estão adorando fazer arte, daqui a pouco tu cria pavor, porque é aquela obrigação de tu ir para um palco, né? Põe uma criança no palco, a criança congela, né? Quantos de nós tiveram experiências traumáticas em qualquer aula de educação artística ou no próprio, né? Em qualquer situação de estar num espetáculo, te chamam, tu congela. Então, a ideia é isso, é que seja uma coisa prazerosa, que o artista tem o prazer de fazer a arte. Então, a ideia é que as pessoas possam aproveitar isso também. Possam... No seu aprendizado. Bom, obrigado, Raquel, pela tua presença aqui. O lançamento do projeto Arte para Todos, com o Grupo Cuidado que Mancha, acontece nessa quinta-feira, às 16 horas, no espaço Cuidado que Mancha, na Praça Estado de Israel, na Rua Vicente Lopes, no Menino Deus, na abertura do projeto, lançamento do projeto, tem o espetáculo Quem Não Dança, Balança a Criança, a partir das 4 horas da tarde, com entrada franca. Obrigado, Raquel, pela tua presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom, a gente escuta agora a música do grupo Sacred Dance, que apresenta nessa quarta-feira, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, o show comemorativo aos 50 anos de lançamento do disco de estreia do Creedence Clearwater Revival. Então, por favor, guris, com vocês. Rain been coming down, lots of mystery pouring, confusion on the ground. A good man through the ages, trying to find a son. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain.
rains. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. Heard the singers playing, how we cheer for more. The crowd had hushed together, trying to keep warm. Still the rain keep pouring, falling down my ears. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. Então, acabamos de escutar aí a música do Creedence Clearwater Revival com o pessoal da Só Creedence, que nessa quarta-feira sobe ao palco do Centro Histórico Cultural da Santa Casa para celebrar os 50 anos do álbum de estreia do Creedence. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Obrigado, Luiz. Bom, show especial, né? Porque essa data super especialíssima, hein? Super especialista, superlativos a mil aqui, para falar dos 50 anos do primeiro disco do Creedence, né? Ultra, super, dobro, especialíssima. Pega o porque microfone. Hoje é aniversário do John Fogerty, inclusive, 73 anos. Vou mandar um abraço pra ele. Pô, nosso amigão, Nosso amigão. mentor do Creedence, compositor, guitarrista, vocalista, né? O cara que levava o Creedence E o cara que seguiu fazer o pós-fim do Creedence, que teve quantos? 5 anos, 5 anos, né? Ele seguiu compondo e vocês também se especializaram em fazer desses 16 anos de vocês, não só as músicas do Creedence, mas também do Sim, do John Fogerty. John Fogerty, né? E como é que vai ser o show aí em homenagem a esses 50 anos aí? Cara, a gente tá esperando bastante gente, mesmo com essa macheza que tá acontecendo no país, assim. Na realidade, a gente tem, claro, estamos apoiando, óbvio, né? Acho que tá na hora da gente dar uma retranca nessa colejada nisso aí tudo. E o show, cara, é uma celebração aos 50 anos, então, do primeiro álbum do Creedence, num espetáculo bem diferenciado, assim, no qual, além de tocar as canções do Creedence, a gente vai contar algumas histórias, falar um pouco de curiosidades sobre os discos, sobre as músicas. Pode pegar o microfone, vamos puxar pro teu lado aí. Ah, não, a gente tá com contenção. E com ilustrações, com projeções ilustrando as músicas, né? É um tributo bem diferenciado ao Creedence, assim, que a gente tá propondo, né? São 15 anos tocando, acho que a gente tava na hora de fazer alguma coisa nesse patamar, assim, para celebrar a obra de uma banda que é extremamente popular, todo mundo conhece as canções, todo mundo conhece as músicas. A grande fábrica de hits. São músicas que estão na memória afetiva das pessoas, né? Assim, o pessoal que já nos viu algumas vezes, né? A gente, graças a Deus, toca bastante, né? Graças a Deus e aos nossos colaboradores, a gente toca bastante. Então, o pessoal compareça no teatro lá, que vai ser bem diferente, é um show completamente diferente do que a gente está acostumado a tocar no palco. Lembrando que vocês estão aqui numa formação acústica, para quem não conhece, mas a formação é uma formação com banda, né? Tipo, Sim, bateria. Guitarras elétricas. Inclusive com alguns convidados especiais. O Roberto, nosso baterista, em função da greve e tal, não teve condições de vir hoje. E quarta-feira contaremos com presenças luxuosas no show, né? O nosso querido Ricardo Cordeiro, Mr. Quindim, no saxofone, Sérgio Nardes nos teclados e o Rodrigo Vaz Soares, que foi também guitarrista da Só Creedence, fazendo uma participação com a gente nesse espetáculo aí, quarta-feira. Bom, lembrando, né, que porque tem essa questão de os 50 anos não se faz a qualquer momento, então um show diferenciado, um palco diferenciado, não só um palco, o pessoal está acostumado a verem vocês em casas noturnas, também o lance de fazer no teatro é diferente nesse sentido também, né? A gente montou um espetáculo onde a gente conta um pouco da história do Creedence, né, e do John Fogerty também, assim, desde o começo, assim, vamos dar uma passadinha limpo, assim,
na carreira toda do Creedence. As canções são tocadas em ordem cronológica, inclusive. Nós montamos um show, acho que é um barato isso para as pessoas que conhecem a música do Creedence, mas não se aprofundaram na obra da banda, sacar as mudanças que eles foram aos poucos, né, nesses 5 anos também, e tal. Né? Se situar no tempo também. Assim. Então, uma cronologia do rock mundial e também, principalmente, passando por essa banda que é o Creedence Clearwater Revival. Então, lembrar o pessoal aqui, Creedence 50 anos com a Só Creedence, quarta-feira, 20 horas, 8 horas da noite, Centro Histórico Cultural da Santa Casa, que fica ali na Avenida Independência, número 75. Gurizada, obrigado pela presença de vocês. A gente agradece. Aí. Certo? E a gente pede para vocês encerrarem com mais uma canção aí do Creedence, o Estação Cultura dessa segunda-feira, e a gente volta amanhã ao vivo às 2 da tarde. Com vocês. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, to the rain a sunny day. I know, shining down like a water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before.